em frente a uma escola no Umbará, aqui em Curitiba. Gente, olha, as câmeras de circuito, né, de segurança, de monitoramento, registraram o momento que os caras chegaram, né, roubaram o carro e uma viatura da polícia passou por ali na hora, mas não percebeu o que estava acontecendo, né? Os bandidos, eu achei impressionante que eles agem de uma maneira tão fria e calculada, né, que eles nem se importaram com a viatura que estava passando por ali. O problema é que essa não foi uma ação isolada dos bandidos. Os moradores reclamam que a insegurança por ali é grande. O homem que chega com pressa, destrava a porta e entra no carro não é o dono do veículo, não. Depois de uns segundos dentro do carro, ele sai. Parece estar esperando alguém. O comparsa aparece em outro Gol. Os dois conversam. Repare que uma viatura da Polícia Militar passa ao lado dos bandidos. Os oficiais não desconfiam de nada. Há uma semana mostramos uma cena parecida. Na rua João Negrão, próximo da região central de Curitiba, um bandido levou uma moto no muque, empurrando. Policiais passam ao lado do ladrão em uma viatura, mas não fazem nada. Depois de muito conversar, a dupla decide trocar de lugar. O ladrão de camiseta preta assume a direção do carro de apoio, enquanto o de vermelho, com jaqueta preta, entra no Gol prata, dá a partida e, quando se sente seguro, vai embora. O comparsa vai logo atrás. O crime aconteceu aqui em frente à Escola Municipal Maria Neide Gabardo, no bairro Umbará, em Curitiba. Do outro lado da rua, uma situação que é bastante cotidiana, bastante frequente por aqui. Vários carros estacionados, boa parte deles, inclusive, de funcionários da instituição que deixam aqui o veículo ao longo de todo o dia. Inclusive, o Gol prata levado pelos bandidos seria de uma professora da instituição que foi surpreendida com a ação dos criminosos. O crime em si aconteceu por volta das 3h30 da tarde. No final do dia, depois de um dia cansativo de trabalho, ela saía do colégio, atravessou a rua e deu de cara com uma situação dessa. O local onde ela deixou o veículo não tinha mais nada. A rua Antônio Augusto de Brito, onde o veículo foi levado, é uma das mais movimentadas do bairro. Além da escola, tem muitos comércios e gente circulando. Apesar disso, a insegurança é grande. Não sai com o celular na mão, né? E nunca sai sozinha também. Essa moradora fez questão de conversar com a gente, mas por medo preferiu não ser identificada. Nos pontos de ônibus acontece muito um arrastão, digamos assim, né? O pessoal perde celular, bolsa e o alvo, principalmente a mulher. Tem que estar atento, né? Vigia, tem que estar olhando, cuidando, porque a pesada é terrível. Que situação, né? Eu fico olhando essas imagens e pensando aqui, eles agem com uma naturalidade que mesmo o policial com o faro mais fino, né, é difícil de perceber que estivesse acontecendo alguma coisa nesse momento. Porque, pelo que eu entendi, veio um, abriu o carro, né, discretamente, aí depois veio o outro e tal, eles conversaram e só na sequência ele saiu com o carro da professora. Vida de professor já não é fácil. Tem que construir aulas, corrigir trabalhos, trabalhar às vezes em 1, 2, 3 turnos, né? E ainda ter um prejuízo desse. Será que... Eu não posso nem dizer que está faltando policiamento, porque na hora a viatura passou, né, doutor? Mas na verdade a forma com que eles fizeram não chama atenção. Qualquer um de nós estivesse passando por ali, achar que a pessoa estava entrando no próprio carro, mas de repente apareceu um amigo, foi trocar uma ideia, aí trocam as posições, ou seja... O que estava no carro vermelho acaba assumindo, talvez por uma questão de habilidade, né? Às vezes não tem a situação. Mas é claro, se foi furtado, é porque tem um receptador, né? Bom, a placa do Gol da professora é AKM 1G27. Se você tiver alguma informação desse veículo, pode ligar para a polícia, tá? Pode ligar para a polícia 190. Ou se quiser dar uma informação aqui também para o nosso WhatsApp, que é o 999261597. 999261598. Estou diminuindo aí. 1598. Tá? Você pode mandar informação se você tiver, se você viu esse carro por aí também aqui para nós. Já mostramos caso aqui, inclusive, de bandido que se arrependeu e devolveu. Né? Não sei se vai ser esse caso. Agora, vem comigo aqui nessa situação. Uma mulher ficou ferida num acidente com um carro. Mas aí a imagem já mostra, né? Eu ia dizer que não foi na rodovia,
Mas aí a imagem já está mostrando. O Nader Calil tem informação para mim. Fala, Nader. Barra do Jacaré é o nome da cidade dessa imagem que você viu aí. A cidade que fica a cerca de 125 quilômetros aqui de Londrina, no norte pioneiro. Esse acidente aconteceu ontem, terça-feira. Um senhor de mais de 70 anos conduzia esse carro. Ele perdeu o controle do veículo. O veículo invadiu uma casa, derrubou o muro e o pior de tudo, uma mulher de 55 anos estava na cama quando o impacto aconteceu. Os escombros, ou seja, todo o material, desde o muro à parede, caíram sobre ela que estava na cama. Tanto o idoso que conduziu o veículo quanto essa mulher que estava na casa, os dois precisaram ser levados para o hospital de Andirá. O motorista ainda não foi ouvido, Jasson, pela polícia para contar o que teria acontecido, se foi um defeito mecânico, se ele se confundiu com os pedais ou o que teria feito com que ele perdesse o controle do carro, fazendo com que ele batesse contra o muro e invadisse essa casa. Pelo menos apenas danos materiais registrados, já que os dois não correm risco de vida. E o dano material, você sabe que esse pode ser recuperável. A vida é essa sim. Não tem preço. Felizmente, apenas danos materiais nesse acidente que aconteceu aqui no Norte Pioneiro. Os dois permanecem ainda internados, mas fora de perigo no hospital da cidade de Andirá. E só fazendo um adendo do que você falou agora há pouco da professora, e até para comover o ladrão, final de semana foi dia do professor, né, Jasson? Nós temos tantos problemas a falar da nossa educação, do nosso país, dos esforços dos nossos professores. Então, que esse ladrão, ele tenha pelo menos piedade e respeito ao dia do professor que nós comemoramos nesse final de semana, para que ele possa fazer essa devolução. Ele, se ele quiser, ele pode comentar ali no YouTube, numa conta fake, dizendo onde está o carro, que a gente manda a nossa equipe lá e a gente entrega esse veículo para a professora. Um abraço a todos os professores, um abraço aos meus professores aí do curso jurídico em Curitiba. É isso, Jasson. Bem lembrado, viu, Nader? Pois é, domingo, né, foi o dia do professor, né? Vai aqui o nosso abraço a todos os professores. A gente sabe que não é uma tarefa fácil, não, né? Porque o professor está sempre trabalhando, né? Primeiro ele está em casa preparando a aula, depois ele vai dar a aula, né? Aí está trabalhando, dando a aula. Aí depois ele volta para casa corrigindo os trabalhos, corrigindo as provas e de novo pensando na próxima aula. Então o professor está o tempo todo focado no trabalho dele, né? E aí, no momento que ele está trabalhando, um vagabundo como esse aparece, né? Não deve ter aprendido nada, nem em casa, muito menos na escola. Aliás, não deve ter frequentado escola. Verdade. Né? A não ser a escola do crime, para deixar o professor, a professora na mão, doutor. E tão fundamental que são para nós os professores que trazem essa parte da instrução para a gente desde a tenra idade até sempre, né? Porque a gente continua estudando sempre e é tão importante isso. Mas eu concordo com você, esses garotos não têm cara de terem sido os bons alunos, muito pelo contrário, né? Pois é, infelizmente, aprenderam coisas erradas, fazem coisas erradas, dificilmente mudarão o rumo da vida. Fala, Nader. Não chama ele de vagabundo, não. Ele deve estar assistindo a gente nesse primeiro momento. Vamos dizer que ele é um rapaz que não teve a oportunidade, diante das dificuldades da vida, para que ele possa devolver o carro dessa nossa professora. Depois que ele devolver, a gente desce o pau. Sentamos o cacete. A vida é feita de escolhas. Escolhas. Tá bom. Como é que é, doutora? A vida é feita de escolhas. Esta foi a escolha dele. É o imediatismo, ou seja, o dinheiro rápido não interessando a quem prejudica, né? Vamos torcer então, doutora, e nada, que ele escolha devolver o carro. Que ele tenha uma consciência ainda, né? Aquele restinho. Eu já assisti muitos filmes, né? Já ouvi muitas histórias de pessoas que mudaram de vida, deixaram o mundo do crime, se converteram. Pode acontecer. Enfim, tantas outras coisas. Pode acontecer. Ressocialização. Ressocialização. Acontece, gente. Pode acontecer. A gente tem que ter um pingo de esperança nisso, né? Quem sabe não seja a hora. Nader, obrigado pela sua participação mais uma vez com a gente. E pode se concentrar o Nader também, que daqui a pouco começa a preparar o Cidade Alerta de Maringá. Tá bom, Nader? Obrigado.